Igreja, tem uma palavra para compartilhar, e o Senhor falou muito forte no meu coração nesses dias. Eu estava lendo a Bíblia, num dos profetas menores, Ageu, e o Senhor começou a ministrar no meu coração, quando Ageu traz uma palavra de exortação para um povo que havia ficado cativo na Babilônia durante 70 anos. E eu fui estudar, fui buscar, e o Senhor foi ministrando ao meu coração, ministrando muito forte. Eu comecei a escrever, eu falei, vou compartilhar com a igreja aquilo que Deus falou no meu coração. E espero que a gente receba aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Tem um tema no boletim, qual que é o tema dessa palavra que foi colocada aí? Libertos para primeiro adorar. Nós todos queremos ser libertos, nós todos queremos sair de todas as amarras que nos prendem, que nos impedem, profissionalmente e espiritualmente. E o contexto aqui é que o povo de Israel, o povo de Judá, havia sido levado refém por Nabucodonosor para a Babilônia. E eles ficaram lá durante 70 anos sendo escravizados. E isso também marcou uma etapa na Bíblia. Aí acabou a etapa dos reis de Israel. Aí se acabaram os reis nesse evento, quando foi destruído o reino do norte e o reino de Judá, e foram levados todos cativos para a Babilônia. O versículo base que eu tenho aqui é o seguinte, vamos ler juntos? Subam, juntos, vamos lá? Subam para trazer madeira. Amém. Ageu 1:8. Em Jeremias 25, no versículo 3, diz assim: durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim, desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, e eu a tenho anunciado a vocês, dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Jeremias havia profetizado e havia avisado ao povo de Judá que eles iriam ser levados cativos pela desobediência deles, e porque durante 23 anos Deus havia levantado Jeremias para avisar eles que eles se desviassem do mal, que eles se desviassem da idolatria, que eles não se misturassem com os outros povos e que eles se voltassem para Deus. Mas durante 23 anos, o povo de Deus, que se dizia e que realmente era o povo de Deus, não deu ouvidos a Jeremias. No versículo 7 diz assim: mas vocês não me deram ouvidos e me provocaram a ira com os ídolos que vocês fizeram, trazendo desgraça sobre si mesmo, declara o Senhor. Ou seja, o povo foi levado cativo e o povo, eles eram completamente indesculpáveis, porque Deus nunca deixou de falar com o homem. Nunca deixou de falar com o homem. Levantou os profetas, levantou os sacerdotes, levantou os patriarcas, levantou grandes homens de Deus para se comunicar com o homem, para receber a revelação e trazer a advertência. Porque o propósito de Deus é que nós venhamos ser uma família, a gente sabe de cor, de muitos filhos semelhantes a Jesus, mas o propósito de Deus é que nós nos relacionemos com Ele. E em todo tempo, o povo se desvia de se relacionar com o Senhor e coloca o foco somente na necessidade da sua vida ou no desejo da sua alma. Nós somos seres espirituais. E o que o Senhor quer ministrar aos nossos corações é que a gente venha receber de novo olhos espirituais. Porque quando os nossos olhos espirituais estão enfraquecidos, a nossa alma pula e a nossa vontade vem para fora. E muitas vezes fazemos aquilo que desagrada a presença do Senhor nas nossas vidas. E o interesse de Deus é que o povo se voltasse para Ele. Deus é um Deus de amor, mas Ele permitiu que o povo passasse por um exílio para que eles entendessem a dependência que eles tinham que ter de Deus. Porque nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Repita assim: eu fui criado para o louvor da glória de Deus. Eu fui liberto para primeiro adorar a Deus. Ponto número 1. O que levou o povo de Deus para o exílio? Escreva aí.
1 Crônicas 9, 1, a parte B. O povo de Judá foi levado prisioneiro para a Babilônia por sua infidelidade, por seus desejos, por sua idolatria, por sua independência, por sua cegueira espiritual, por sua falta de sensibilidade. Quando nós estamos cegos espiritualmente, o homem de Deus pode vir falar com a gente e a gente não recebe. Por sua falta de discernimento, de entender que eles haviam sido criados para adorar a Deus e para se relacionar com Deus. Deus sempre teve o interesse de ficar no meio do povo. Quando eles saíram do Egito, quando eles montavam o acampamento, se montava o tabernáculo no meio do povo. Para quê? Para que eles se relacionassem com o povo, para que o povo recebesse dele direção. E nós, seres humanos, e o homem, desde que se foi formado, tem a tendência de fugir da presença de Deus. E quando a gente consegue se aproximar de Deus, a gente vê o quanto é bom. Confesso que quando eu cheguei à igreja pela primeira vez, quando eu vi alguns irmãos adorando, louvando, chorando, eu falei, que esse povo é doido, gente. Eu não consigo chegar nesse lugar. Eu não consigo chegar nesse lugar. Mas Deus quer que nós todos consigamos, individualmente, chegar nesse altar de adoração e poder se derramar na presença dEle. Nós não fomos libertos para estar longe da presença do Senhor. Nós não saímos do mundo das trevas, da Babilônia, do estilo de vida completamente distante da presença do Senhor, para estar sentado dentro da igreja com aparência de crente. Nós estamos aqui, vamos ter todas essas características, mas que a nossa adoração individual venha a crescer mais e mais. Se nós deixarmos para adorar a presença do Senhor somente quando nós nos reunimos aqui, fica difícil. Para a gente, para os outros não. Mas fica difícil, existe uma resistência. Agora, se a nossa adoração individual, se a nossa busca individual, se nosso tempo de tenda individual, de leitura, de oração, de adoração, em casa, onde nós estivermos, estiver fluindo naturalmente, quando a gente chega aqui, vem aquele pimpleme, aquela presença do Senhor sobre as nossas vidas, que a gente nem vê quem está dos nossos lados, né? E todos nós passamos por altos e baixos nessa vida. E quando a gente está passando por luta, se eu não vou para o meu altar de adoração, eu fico com o coraçãozinho duro. Quantas vezes eu me peguei assim com o coraçãozinho duro? Daí, ao invés de eu estar adorando, de eu estar buscando, de eu estar entrando numa adoração e no louvor junto com os irmãos, eu fico prestando atenção na nota que o irmão errou. Daí eu me torno um crítico. E o Senhor não nos chamou para sermos críticos, o Senhor nos chamou para sermos adoradores. Ele nos libertou para que primeiro nós viéssemos a adorar a Ele. Se a gente adorar o Senhor antes de qualquer coisa, antes de qualquer situação, que não venha a ser somente um jargão do crente, um crentez. Existe uma língua do crentez, né? Glória a Deus, né? Vai, Senhor, diz, varão. Só que tudo isso é o crentez. Não, primeiro te adorar, mas quando isso entra como estilo de vida, quando a gente consegue adquirir isso como estilo de vida, a nossa vida realmente começa a crescer e começa a mudar algumas características. Falta de sensibilidade e de discernimento. O rei Nabucodonosor foi um instrumento de Deus para aplicar juízo sobre o seu povo. Olha o que está em Jeremias 25, 9. Convocarei todos os povos do norte e o meu servo Nabucodonosor, rei da Babilônia, declara o Senhor, e os trarei para atacar esta terra, e seus habitantes e todas as nações ao redor. Eu os destruirei completamente e os farei objeto de favor. De pavor, viu? Presta atenção. De pavor e zombaria e uma ruína permanente. Por que tudo isso sobreveio sobre o povo de Deus? Por quê? Por causa da sua infidelidade. Por que foi então, gente? Por causa da infidelidade, Deus permitiu que Nabucodonosor, que não era servo dele em nada, ele levanta quem ele quiser para trazer o juízo a quem ele quiser. Mas o objetivo desse juízo não era a morte, o objetivo desse juízo era arrependimento, que esse povo se convertesse, que esse povo se arrependesse, e quando voltasse para Jerusalém, não continuasse com as mesmas atitudes, que o altar estivesse restaurado. Passando o tempo do cativeiro, e assim os primeiros judeus começaram a voltar para Jerusalém, Deus levanta um outro profeta para advertir o povo. Ageu 1, de 1 a 8. No primeiro dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dário,
a palavra do Senhor veio pelo profeta Ageu ao governador de Judá, Zorobabel, filho de Sealtiel, e ao sumo sacerdote Josué, filho de Josadaque, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, este povo afirma que ainda não chegou o tempo de reconstruir a casa do Senhor. Por isso a palavra do Senhor veio novamente por meio do profeta Ageu. Acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos exércitos: veja aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito, têm colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocar numa bolsa furada. Assim diz o Senhor dos exércitos: vejam aonde os seus caminhos os levaram. Subam ao monte para trazer madeira. Esse é o versículo base. Construam um templo para que eu me alegre e nele seja glorificado, diz o Senhor. Ou seja, o que eu li em Jeremias foi um aviso que Jeremias havia dado para o povo dele. E o povo não ouviu as direções do profeta, que foi levantado por Deus, foi levado cativo, ficou cativo 70 anos. Depois, pelo decreto de Dário, Círio já havia dado um decreto, eles já haviam começado, depois por um decreto de Dário, eles foram libertos e foram de volta para Jerusalém. Começaram a obra e paralisaram na primeira dificuldade e tiraram o foco da restauração do tabernáculo. E Deus pega e começa a falar: tudo que vocês fazem, vocês não estão vendo fruto porque vocês pararam a construção da minha casa. Vocês se voltaram para as suas necessidades pessoais e esqueceram que vocês foram restaurados com o objetivo de me adorar. Vocês foram restaurados para que o templo, o altar, fosse novamente restaurado para que eu pudesse falar com vocês e vocês ouvissem a minha voz. Por isso, vocês bebem e não saciam a sede, comem, não matam a fome. Trabalham, recebem salário, mas não é suficiente para suprir as suas necessidades, porque o foco de vocês, mais uma vez, está completamente distorcido daquilo que eu tenho para a vida de vocês. Então, se vocês não restaurarem, ele não fez essa ameaça, mas ele está dizendo: tudo que vocês estão colhendo e está sendo ruim, é porque não estão prestando atenção naquilo que vocês deveriam fazer: restaurar o altar, restaurar o tabernáculo. Porque se o tabernáculo está restaurado, eu me alegro e vocês são os beneficiários dessa alegria. Vocês vão receber de mim a revelação. Não tem nada, igreja, que a gente possa fazer que venha satisfazer o vazio que existe aqui dentro do homem. Existe esse vazio, e esse vazio é revestido pela presença de Deus. Nós saímos do império das trevas, nós estamos no império do Filho do teu amor. Como está o nosso altar? Como está o nosso tabernáculo? Nós não fomos restaurados para prosperar. Nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Nós vamos prosperar. Mas como está a nossa vida espiritual? Nós não fomos... Porque aquela alegria interior, ela sobrepassa qualquer outra necessidade básica que nós possamos ter. Nós temos que fortalecer o nosso espírito, porque a nossa alma, ela pisa na bola. Ela tem desejos enganosos e ela alimenta a nossa carne. E esse povo saiu, depois de um tempo de 70 anos, de opressão, de escravidão, foi para lá nas primeiras dificuldades, eles simplesmente pararam de construir o templo do Senhor. Deus precisa de templo, gente. Quando Deus fala assim: poxa, a casa de todo mundo está gastando tempo na casa deles e não está construindo meu. Deus não precisa de templo. Deus está querendo relacionar com o homem. Deus é um Deus relacional. Ele quer que nós nos prostremos diante dele. Então, foi avisado por um profeta, eles não deram ouvido. Por 23 anos, o profeta falando, o povo não deu ouvido. Depois foram restituídos, Deus levanta Ageu e fala, e daí o povo começa a caminhar. Pelo menos eles pararam da paralisia, eles abandonaram aquelas coisas que estavam impedindo que eles continuassem a construção e voltaram a caminhar. Eles não reconheciam o real motivo de terem sido levados cativos. Eles estavam livres, encontraram resistência, desanimaram, pararam de reconstruir o templo de Deus. Ponto 2. Não entenderam que Deus os libertou para se relacionarem com Ele.
A restauração do templo significava a restauração da adoração. E o foco deles estava nas suas necessidades. Em Zacarias 1:3 diz assim: por isso diga ao meu povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, todas as vezes, lembra de Moisés? Moisés, quando ia falar para o faraó, ele chegava no faraó e falava, eu vim aqui para que você libere meu povo e faça o quê? Que eles possam fazer o quê? Vocês lembram? Que eles possam ir adorar ao Senhor. Daí todas as vezes, eu vim aqui para falar, para que você liberte meu povo, para que eles possam ir adorar ao Senhor. Toda a intenção do Senhor, quando Ele nos liberta, é que a gente possa ir e adorar ao Senhor. E torne-se como Ele todos aqueles que o adoram. Nós vamos ficar parecido com aquilo que a gente adora. Com aquilo que a gente adora, a gente vai ficar parecido. Então, Deus o tempo todo, Deus sempre quis que nós o adorássemos, porque daí a gente ia receber a identidade dele de volta, o fortalecimento dele de volta, a vida espiritual de volta para as nossas vidas. E a gente ia conseguir tirar o foco do nosso dia a dia. Nós temos muitas necessidades, e essas necessidades muitas vezes nos levam para lugares complicados e muitas vezes lugares de morte. Eu vi uma matéria que passou esses dias no Brasil, teve uma enchente muito forte em São Paulo, acho que foi em São Bernardo do Campo, e tinha um rapaz segurando uma bicicleta. Quem viu esse vídeo? O rapaz segurando uma bicicleta, e a bicicleta, e aquela enchente, e as pessoas gritando para ele, larga a bicicleta, larga a bicicleta, larga a bicicleta. Ele não largou a bicicleta, aí de repente a pessoa falou, nossa, a bicicleta sumiu, o bueiro engoliu a bicicleta. Daí ele foi indo, de repente ele sumiu também, ele morreu. Ele não largou a bicicleta. A gente fica preso em pequenas coisas que podem nos matar. E a gente tem necessidade de largar coisas que satisfazem a nossa alma para que a gente se aproxime do Senhor. A gente não pode colocar nada na presença do Senhor, nada na frente do Senhor, nem a nossa própria família. Nós fomos chamados para proteger a nossa família, mas Deus é mais importante do que ela. Difícil de colocar isso em prática. Tinha que falar que é quase impossível. Se o cara não estiver completamente espiritual, é quase impossível. Mas existem coisas que estão na nossa frente. Eu vou fazer só mais um negocinho, mas esse negocinho pode me levar para a morte. O Senhor não quer. O Senhor quer que nós restauramos o altar. E quando a gente restaura o altar, Ele fala direto, e os nossos ouvidos espirituais estão completamente abertos. Parece uma palavra dura, mas é uma palavra de amor. Realmente é uma palavra de amor. Deus está falando assim, eu amo a igreja, eu amo vocês, eu quero que vocês se relacionem comigo. Vocês foram libertos para se relacionar comigo. Vocês não foram libertos só para dizer que são. Amém, igreja? Enquanto o altar de adoração não estiver restaurado, faremos somente a vontade da alma. O contexto está em Mateus 6:33. Busquem em primeiro lugar o reino dos céus de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Deus sempre adverte e motiva o seu povo. É o ponto 3. Ele falou através de Jeremias, de Zacarias, de Zorobabel, de Ageu, de Esdras, de Neemias. Todos foram levantados por Deus para guiar o povo, para advertir, para confrontar, com o objetivo de salvação e não condenação. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Né? A igreja está quietinha. Ageu 2:9. Olha como que eles motivavam. A glória desse novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. Ageu está motivando o povo. Restaura, volta, começa a trabalhar. Isso aí, agora no capítulo 2, ele está falando, a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira. Venha para esse lugar, nesse lugar vai haver paz. Quantas vezes a gente perde completamente a paz de espírito em uma situação? E se nós não voltarmos para o altar de adoração e não nos prostrarmos diante do Senhor, aquela agonia fica
apertando o nosso peito. Quantas vezes eu vim para o culto com o coração completamente fechado e saí daqui completamente fechado, porque eu não consegui entrar no altar de adoração, eu não consegui me abrir para a presença dele. Então, quando a gente restaura esse altar de adoração nas nossas vidas, quando a gente precisa, eu estava até conversando com o Rafael ontem, daí fala, quero trazer à memória aquilo que dá esperança, só que para eu trazer à memória, um dia eu tenho que ter estado lá nesse lugar de adoração, nesse lugar de presença de Deus, nesse lugar de regozijo, onde eu posso chorar na presença dele, onde eu posso receber a palavra dele e ele me abraçar e falar assim, vem cá meu filho, que eu vou tomar conta da tua vida, não importa o que estiver acontecendo. Mas isso é um altar de adoração, é um lugar individual que a gente pode chegar, não precisa de ninguém para isso, mas quando a gente está muito fraco, se precisar, abre a boca, alguém vem, vamos orar juntos, mas esse lugar de adoração, esse altar de adoração é individual. Fala assim, o altar de adoração é um lugar individual, que eu tenho que buscar eu e Deus. A conjunção do português está errada, mas que vá assim, buscar a presença do Senhor, eu e Deus, individualmente. E quando eu precisar, eu vou lá e recebo de Deus. Vou lá e recebo de Deus. Estou triste, vou lá e recebo de Deus. Agora, se eu nunca restaurei esse lugar, eu vou ter dificuldade. O que vai me dar esperança? Lembro que quando converti, estava aqui em momentos de tristeza, recém-chegado do Brasil. Quando eu chorava, eu ainda não entendia, eu ainda não tinha esse relacionamento com Deus. O que me dava saudade dos meus amigos lá do Brasil, das festas do mundo, das festas da carne. Esse povo ficou 70 anos como cativo, e antes de terem sido cativos, eles já estavam fazendo aquilo que desagradava a presença do Senhor. A mentalidade deles estava completamente preset para as coisas do mundo, para as coisas do dia a dia, para a sua necessidade básica. Isso não é diferente hoje nas nossas vidas. Isso não é diferente. Nós vivemos no mundo. Existe a necessidade de nós reprogramarmos completamente a nossa mente através da palavra e do relacionamento do Senhor. Mas sem o altar, a gente não vai conseguir chegar nesse lugar. A gente não vai seguir. Eu li uma frase hoje que é de John Wesley, que a conversão retira o homem do mundo, mas a santificação retira o mundo do homem. O que Deus queria que acontecesse com o povo dele. Eu já te livrei das mãos do opressor. Vocês já estão de volta em Jerusalém. Agora é hora do quê? De vocês se santificarem para reprogramar a mente de vocês. Nós temos a necessidade de reprogramação. Todos nós temos essa necessidade, que a palavra é o que? É metanoia, mudança de mentalidade, é conversão. São 180 graus. Estava indo para lá, agora eu estou vindo para cá. Para quê? Para que eu possa adorar o Senhor. Só que sem santificação, todas as palavras do profeta, ou que são proferidas através de um púlpito, que é a palavra de Deus, que vai para a igreja, parece um conjunto de regras. Sem santificação, a palavra de Deus, para mim, pode parecer somente um conjunto de regras, e não é. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes, que separa a alma do espírito. Tira as enfermidades da alma e fortalece o espírito. Tira as enfermidades da alma e fortalece do espírito. Mas eu preciso do altar da adoração, porque daí lá eu vou e me santifico. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus, mas o sangue de Jesus é suficiente para encobrir todos os nossos pecados. E quando eu estou coberto pelo sangue dele, e eu vou na presença dele, e eu me santifico, eu consigo separar a minha alma e o meu espírito. E tudo que é aquilo do mundo, eu consigo cortar da minha vida sem peso. Falar, olha, eu vou deixar de fazer isso, mas é porque senão lá na igreja o pessoal vai pegar no meu pé. Não é assim. Não. O relacionamento com Deus é diferente. Eu não vou deixar de fazer nada que eu não entenda, porque o pastor Marciano não quer, porque eu não quero. Não é isso. Nosso negócio é com Deus. Nosso negócio é com Deus. Porque aí eu fortaleço, eu começo um processo de santificação, eu vou automaticamente conseguir tirar aquilo que não agrada a presença de Deus da minha vida, sem peso nenhum, eu tiro com alegria. Vai, que seja de esterco, que um dia possa usar para um testemunho, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Todas as coisas difíceis que nós passamos, ou que estamos passando hoje, um dia vai servir de testemunho e a gente vai poder ministrar na vida de outros, porque Deus transforma qualquer situação complicada em uma situação boa. Ele pega aquele momento triste que nós já passamos, para que a gente testemunhe, para que a gente levante a vida de outros no dia seguinte. Falei, já estive nesse lugar e hoje eu estou livre. Nós temos milhares de diversos testemunhos, centenas aqui, vai.
de testemunho de pessoas aqui que tiveram por lugares complicadíssimos, o Senhor livrou e hoje são o quê? Instrumentos na mão do Senhor. Não é, Heron? Não é? Não acabou, ainda não acabou, vai fazer mais e mais nas nossas vidas. Então não importa o que a gente esteja passando, o importa é o quê? Que a gente restaure o nosso altar, porque nós fomos libertos para primeiro adorar. O ser livre tem que passar pelo processo de arrependimento, mudança de rota, conversão genuína. Eu pus do dicionário informal a palavra metanoia. Metanoia, a exigência de ir além da aparência e transformar-se por dentro. Quem passa aqui na frente vê um grupo de crente, né? Vai lá os Bíblia, né? Os cara que andam com a Bíblia. Os crentes que não pega, não bebe. A turma que não bebe, que não fuma, que anda separado. Só que, mas come bastante. Né? E não paga. Não, isso aí foi um testemunho. Foi um testemunho ruim que o Éder deu ontem. Mas enquanto não houver realmente essa metanoia, essa mudança de mentalidade em nossas vidas, pode ser que a gente só esteja se vestindo diferente, se portando diferente, fazendo tudo diferente, por uma aparência externa. E no começo, acontece assim mesmo. Mas até que há aquele encontro, que há aquele altar, que há essa restauração. Mas essa é a metanoia. Se ainda existem desejos da carne latente nas nossas vidas, são áreas que tem que ser entregue para o Senhor, que tem que levar nesse lugar de santificação e falar, queima, Deus, em nome de Jesus, que eu quero te agradar. Eu quero te servir em espírito e em verdade. Não quero mais ter desejo dessas coisas que não agradam a tua presença na minha vida. Não quero que o juízo do Senhor venha sobre a minha vida. Mas eu sou livre para estar na tua presença, para te adorar, para te exaltar. Amém? Vamos trazer agora a história para os dias de hoje, atualizando a história. Sabe, já nascemos cativos. Romanos 3, 23. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Em Salmo 51, 5 diz assim: sei que sou pecador desde que nasci. Sim, desde que concebeu minha mãe. Nós também estávamos cativos da mesma forma. Nós estávamos cativos da mesma forma que houve um decreto do rei Ciro, depois do rei Dário. Nós temos o decreto do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Filho de Deus, de Jesus Cristo de Nazaré. Ele não somente deu ordem, sabe o que ele fez? Ele veio aqui e nos resgatou. Ele abriu mão da vida dele para que nós tivéssemos vida. Não é um decreto escrito por um rei que ele pode dar hoje e tomar amanhã, não. Ele foi um decreto que ele veio aqui, abriu mão, ele morreu. E Jesus é Deus. O que ele fez? Se tornou homem, abriu mão da glória dele. Teve uma vida separado, não pecou, teve uma vida de poder, morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, foi exaltado e vai voltar. Esse é o decreto de Jesus, já está feito, está consumado nas nossas vidas. Não é a palavra de um homem que volta atrás, mas é a palavra de um Deus que abriu mão por amor às nossas vidas, que nós fôssemos restaurados. Isso mudou a nossa história ou não mudou? Ou até quando eu vou ficar esperando para poder adorar a presença do Senhor? Jesus Cristo, Ele fez o decreto, Ele veio e cumpriu o decreto, e não tinha como voltar atrás. Nós fomos livres. Agora o que a gente precisa fazer? Restaurar o nosso altar de adoração, de forma que a gente não volte mais a ser escravo desse mundo, porque é fácil esse mundo nos tentar. E olha, eu também tenho desejo, viu? Tudo que passa na cabeça de vocês, passa na minha também, viu? Já pensou se a gente pudesse ler o pensamento dos outros? Eu acho que isso aí ia ser um filme de terror daqueles mais cabeludo que possa existir. Porque o que passa na cabeça do homem é complicado. Aí passa, daí fala, poxa Senhor, passa o filtro na minha vida em nome de Jesus. Passa esse filtro na minha vida em nome de Jesus. Gálatas 5:1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente ao jugo da escravidão. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente ao jugo da escravidão. Vamos ler junto comigo? Forte, bem forte. Gálatas 5. Vai.
Amém? Quem está entendendo até agora? Deu para entender um pouco? Eu quero aplicar. Quero aplicar isso tudo que tem borbulhado esses dias no meu coração. E eu entendo que quando a palavra vem, ela vem primeiro para me confrontar. Ela veio primeiro para me esmagar, para tratar comigo e para me abraçar. Isso aqui é um caso completamente de amor. Não quero dar ênfase no juízo, mas eu quero dar ênfase na necessidade que Deus tem de que nós nos aproximemos dele. Na verdade, ele tem esse desejo, mas quem tem essa necessidade somos nós. Repete comigo. Eu tenho necessidade de me aproximar de Deus. O que está escrito em João 3,16? Vamos de novo agora. Porque Deus... Amém. Eu estou falando aqui de um caso de amor. Não quero lembrar do juízo. Houve um juízo. E vai haver um outro. E Jesus é o justo juiz. Mas eu quero dar ênfase no relacionamento, no altar restaurado. Que nós sejamos libertos para primeiro adorar. Aplicação. Não dar motivos para tornar-se cativo novamente. Romanos 6, versículos 6 e 12. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja... o quê, igreja? E não sejamos mais escravos do pecado. Verso 12. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. Vamos ler o 6 de novo juntos? Bem alto. Pois... Doze. Amém. Então, de forma prática, que a gente não dê mais motivos de ser tornado cativo, porque nós somos cativos de muitas coisas. E ainda existem coisas na vida de cada um, e cada um sabe o que ainda nos leva cativo, o que ainda nos prende, o quanto a nossa memória nos prende a lugares que já deveriam estar completamente livres, sem corrente nenhuma. Existem áreas em que o Espírito Santo fala individualmente com cada um, a ponto de vocês já apresentarem, de nós apresentarmos a Ele, e falar assim, eu estou preso nessa área, eu quero ser completamente livre, porque esse corpo aqui pecado não tem mais domínio sobre esse corpo, eu sou completamente entregue ao Senhor. Então até esse desejo, eu quero entregar ao Senhor. Existem votos que nós fizemos no passado, ou até mesmo depois de casado, de ter conhecido ao Senhor, que precisam ser quebrados. Existem desejos que precisam ser quebrados, votos que precisam ser quebrados, promessas que precisam ser quebradas. Tudo isso é num processo de santificação, e a gente só consegue fazer isso na presença e no altar do Senhor, para que a gente não fique escravo do pecado e passe a submeter à vontade dEle novamente. Ponto B. Entender que fomos libertos para adorar a Deus. Jesus nos deixou um novo modelo de templo. Qual que é o modelo de templo que Jesus deixou? Está aí a história, o contexto da samaritana. A samaritana perguntando para Jesus, nossos antepassados adoraram nesse monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura, em espírito e em verdade. São esses adoradores, não é aqui também, mas isso começa em casa, em espírito e em verdade. Isso começa no trabalho, em espírito e em verdade. Começa na escola, em espírito e em verdade. Começa dentro do casamento, no contexto familiar, no relacionamento entre irmãos. Isso é espírito em verdade. Eu adoro o meu irmão
quando num momento complicado, em vez de eu o julgá-lo, eu o levanto. Por mais que a visão dele esteja turva, que ele esteja tomando decisões complicadas, eu posso ser a mão de Deus na vida do meu irmão. Isso é adorar o Senhor. Quando eu tenho atitudes positivas que venham tirar meu irmão de um lugar de morte, isso é adoração ao Senhor. Quando alguém está fazendo alguma coisa muito errada, em vez de julgar, eu vou lá e vou resgatar. Isso é adoração ao Senhor. O que é adorar o Senhor? É ser exatamente igual ele foi. É o quê? É abrir mão da sua glória, é abrir mão do seu tempo, abrir mão da sua televisão pela necessidade do outro. Isso tudo é adoração ao Senhor. Isso é o quê? Em espírito e em verdade, não é em aparência, não é igual o processo da metanoia. É uma realidade, não é a aparência de crente, o terno, a gravata, não é dos outros modelos, né? Não desse, de terno e gravata, mas de aparência, mas é em espírito e em verdade. É um estilo de adoração, um estilo de vida, de purificação. É isso que ele espera para as nossas vidas. Amém? Em espírito e em verdade. Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ponto C. Deus nos dá ferramentas de proteção. Vamos usá-las? Vamos, igreja? A primeira, a sua palavra, Salmo 19, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e a luz que clareia o meu caminho. Quanto dos nossos planos nós submetemos à vontade e à palavra do Senhor? Às vezes alguma coisa não está dando certo. Eu submeti meu plano a Deus? Eu submeti meu plano à palavra? Eu submeti meu plano à multidão de conselheiros, como está em Provérbios? O que vai nos guiar é a palavra. Quanto dela eu tenho aprendido? Quanto dela tem sido? Eu tenho lembrado. Quanto da palavra de Deus, uma pergunta, a gente se lembra no nosso dia a dia? Quanto? Em momento de dificuldade? Ferramenta, a primeira é a palavra. Segunda ferramenta, os seus profetas, e olha essa agora, melhor, hein? Os seus pastores. Ó, os profetas ministraram bastante, o povo não obedeceu, outra hora o povo obedeceu. Agora tem os pastores. Daí Deus levanta os pastores, tem uns mais normais, outros um pouco diferentes. Mas quando a palavra de Deus está sendo proferida, e o que está sendo ministrado é a palavra, são homens de Deus aplicando aquilo que foi colocado. Isso serve de proteção para as nossas vidas. Pastor não é chefe, tá? Pastor não é patrão. Profeta também não é chefe. Profeta não é patrão. São pessoas que aprendem a abrir mão da própria vida e se dá para o rebanho, se dá para a igreja, se dá para Jesus Cristo de Nazaré. E Deus usa, pela misericórdia dele, Deus usa. Amém? Esdras 5:2. Então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir o templo de Deus e Jerusalém. E os profetas de Deus estavam com eles e os ajudavam. Efésios 4, 11 a 13. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Aqui, ó. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Vamos ler juntos só essa frase? Com o fim. Para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. São ferramentas. O corpo de Cristo é uma ferramenta para que todos venham crescer. E Deus levanta homens e mulheres, pessoas sérias, que se entreguem, que ouvem a voz dele, para falar com o rebanho. Para quê? Até que todos nós venhamos atingir a medida da estatura de Cristo. Que a gente venha entender que a gente também tem um propósito, assim como Cristo teve. E hoje nós, como corpo de Cristo, temos o propósito de anunciar as grandezas daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, né? Porque o Espírito Santo está sobre nós, e ele nos ungiu, e ele tem nos capacitados para que a gente vá, para que a gente ministre aos cativos, que a gente pregue liberdade, em nome de Jesus. Esses somos nós. Vamos colocar em prática a semente maravilhosa que nós já recebemos da vida eterna. Amém?
outra proteção, que é outra ferramenta, que sem ela a gente não faz nada. O Espírito Santo. João 14, de 16 a 18. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. De novo 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Existe esse Espírito Santo. Esse não, o Espírito Santo. O Espírito Santo. Naquela época, foi restaurado o altar, foi restaurado o tabernáculo. Hoje, nós precisamos restaurar o altar. E bate no ombro do seu irmão e fala: você é o tabernáculo. Você é o tabernáculo. Mas para isso, a gente precisa de um altar. Hoje, o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Ele que nos convence, Ele que nos faz desviar do mal. E existe uma alegria muito grande em poder servir ao Senhor. Apesar de toda e qualquer circunstância, de toda e qualquer tribulação. Viu, Gominho? Apesar de qualquer coisa, é só Ele, viu? Que resolve a parada. Ai, ai. E o outro é o fruto do Espírito. Sabe, fazendo uma analogia nesse contexto desde Esdras, Neemias, Ageu, com a restauração dos muros, eu posso entender que o fruto do Espírito nas nossas vidas, ele serve como um muro de proteção. Uma vez que o altar estava restaurado, que o templo estava pronto, e que reconstruíram os muros, esse é o muro de proteção. Lembra que tinha porta para colocar o lixo para fora? Tinha porta para tudo. E o fruto do Espírito hoje nas nossas vidas, ele serve como um muro de proteção. Se você vê que tem essas características do fruto do Espírito, vai vir os ataques e você vai ver que você vai conseguir guerrear. Porque é isso que nos faz desviar do mal. É isso que nos faz não receber as setas do maligno. Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é... Vão comigo? Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E a gente tem esse fruto quando a gente se prostra na presença dele, quando o nosso altar está restaurado, quando a gente entende que nós fomos libertos para primeiro adorar. Eu sou liberto, eu adoro, me torno como ele e recebo as ferramentas para que eu possa caminhar no meu dia a dia. Vamos ficar de pé?